Então, bora lá. Tem. No final, Gabi, tem todas as referências bibliográficas. Aí, Gabi, o que vai acontecer? Quando eu mandar a aula, eu vou colocar essa aula num. Boa noite, Cris. Eu vou colocar essa aula num drive. Junto dessa aula, o que eu tiver aqui de referência de PDF, eu boto junto. Por exemplo, Filosofia da Imagem, do Wilhelm Flusser, ou A Câmera Clara, do Roland Barthes. A maioria desses livros que eu vou citar, ele já tem PDF, coração, né? E aí eu jogo o PDF também tudo junto. Se vocês quiserem, eu vou fazer a citação. E aí, se vocês quiserem ir mesmo a fundo, vocês vão lá e leiam o PDF. Vou disponibilizar também os artigos que eu escrevi ao longo desses 10 anos. Esses artigos, se vocês acharem que nessas aulas vocês querem ler mais sobre, é só ler esses artigos que vai estar tudo lá, tá bom? Bora lá. Ah, um minutinho, deixa eu só pegar aqui meu celular para eu ver o que vocês estão falando, senão eu não vejo. Bom. Só um momento. Gente, aparecendo aqui igual um fantasma, tá? Mas eu esqueci de dizer que o Prático Leitura também pode participar com o celular. Então, para quem ficou inspirado aí com o que eu falei, mas não tenho câmera, venha com o celular. Só um minutinho, tá, Jorge? Eu tô só ajeitando aqui para eu poder ler o que eles Sim, estão sim, comentando aqui, aí eu preciso colocar aqui no celular. show, tranquilo. Aí, cara, eu acho que seja, se você puder já ir falando do que a gente tem programado para janeiro, né? Enquanto eu Sim, ajeito importante, aqui. importante. Gente, então, janeiro de 2022, né? A gente, infelizmente, esse ano de 2021, a gente não colocou em prática bastante coisa que a gente já tinha planejado, porque apesar da pandemia ainda estar rolando, deu essa abertura aí nesse final de ano, mas a gente não fez nem metade do que a gente estava planejado, tá? Então, para o mês de janeiro, mês de fevereiro, a gente tem bastante novos cursos, tanto na área de fotografia de casais, fotografia de iniciação. Então, muitas pessoas que eu não sei se já fotografam, mas querem iniciar fotografando, então não tem curso melhor do que o módulo de iniciação à fotografia, tá? Muitos dos alunos que eu acho que, não sei se o Matheus participou, o Márcio participou, acredito, não sei se não, desculpa, tá? Não lembro se tu participou, são muitos alunos, muitos nomes, mas é um curso bastante completo, tá, gente? São 4 aulas, divididas em 2 aulas teóricas, 2 aulas práticas. O virtual sim, hein? Massa, valeu, galera. Verdade, eu sabia que tu tinha participado de alguns, tá? É um curso muito, muito completo, tá, gente? Na maioria das pessoas que participaram, na verdade, 80% dos alunos que participaram já estão aí no mercado de trabalho. E é um investimento, tá, gente? Porque o que você aprende no curso, você não vai, por mais que você decida não trabalhar com fotografia, você vai aprender sobre fotografia e coisas que você vai levar para o resto da sua vida. Você vai aprender a ler um filme, você vai aprender a saber o que é fotografia. Quando você vê lá a direção de fotografia, você vai entender o que é linhas, questão de fotografar com o próprio celular mesmo. Muitos alunos chegam e falam, rapaz, eu nem cheguei a trabalhar com fotografia, mas os meus stories hoje já estão com qualidade bem melhor. Então, fora esses cursos de iniciação, a gente tem também o nosso curso de fotografia de casal, que vai estar chegando, nosso curso de iniciação ao audiovisual também, para quem quer aprender aí a filmar, quem quer trabalhar no mundo do audiovisual em vez do mundo da fotografia. Vamos ter o curso de tratamento de imagem, então, para quem está aí querendo aprender a tratar imagens, aprender a fazer edição no próprio celular, vamos ter também. E vamos ter também outros eventos, tá? Não só cursos de fotografia. A gente vai ter o nosso evento Rastilho Convida, vamos ter nossa confraternização de início de ano. Então, fiquem de olho lá no nosso Instagram e qualquer dúvida, chama a gente, hein? Bora lá, então. Então, Simbora. a gente começou aqui, né? O nosso curso, Filosofia da Imagem, mais ou menos o plano de aula que eu já tinha postado para vocês.
e a gente entra nessa questão primordial, né? Não tem como a gente falar de fotografia sem antes a gente conceituar a fotografia. Queria perguntar para qualquer um de vocês podem falar aqui, podem escrever, se quiserem falar, fiquem à vontade. Na cabeça de vocês, qual é a primeira coisa que vem quando eu pergunto o que é fotografia? Primeira coisa que vier, assim, não precisa ser a resposta da vida de vocês. O que vem, uma ideia, a primeira coisa, eu falo, fotografia, uma ideia, que mais? Como é que a gente pode ir somando? Escrever com a luz. Aí o Márcio, né, foi ali Essa é clássica, essa é na clássica. etimologia da palavra. Foto, luz, grafia, escrita com a luz. É a arte de capturar a luz e tornar eterno momento. Não, a Tainá aí, nossa senhora, né? Foi lindo. Aí, ó, só o que a gente viu até agora, ó. Eternizar o momento, luz, escrever com a luz. Então eu posso dizer que tem tudo a ver com memória, né? Eu posso dizer que também tem tudo a ver com essa questão da própria subjetividade, do próprio de quem eu sou, né? Porque se eu só sou quem eu sou através das minhas memórias, o que me torna único, é uma imagem, é parar o tempo, eternizar momentos, beleza. Deixa eu fazer uma pergunta. Um ato de transmitir algo. Aí, Alisson, perfeito, velho. Aí o que o Alisson fala? É um ato de transmitir algo. Que algo? Qualquer coisa. A fotografia também é uma bandeira, né? Para você falar sobre algo político, estético, ético, social, econômico. É para se falar. O que a gente mais recomenda é não usar a fotografia para nada, né? É uma fotografia vazia. Ó, ótimo, emoções, sentimentos. É aquela fotografia que não conta nada. Ela é o quê? Ela é simplesmente uma imagem que ela não tem estética, ela não tem uma ética. Então, assim, é tudo isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para amarrar tudo isso. Preciso de uma câmera? É necessário que eu tenha uma câmera? Não. Não é. Se não, como é que eu faria? Que alternativas eu teria então para fotografar? A Esther está dizendo que não. Então, peraí, vocês dizem que é escrever com a luz, vocês dizem que é eternizar momento, sentimento, um ato de transmitir algo. Se eu não tenho câmera, como é que eu vou fazer isso então? Que outra alternativa eu tenho? Uma caixa de fósforo, aí a Tainá tá começando a desconstruir, né, Tainá? Tá começando a ter aquela, peraí, ou não sei se viu essa aula, não sei se me lembra dessa aula, não sei se é isso que a gente tá, mas aí uma boa saída, uma caixa de fósforo. Então vamos começar a pensar, né? Já utilizou a caixa, né? A lata de leite, beleza, já é um princípio, é o mesmo princípio que a Tainá falou, né? Que a câmara escura, não confundir com câmera. Existe a câmara e existe a câmera. A câmera que a gente fotografa e a câmera a gente vai ver logo mais. Vou apresentar para vocês agora o processos, tá? Processos da fotografia. A gente pensa em fotografia e muitas das vezes a gente pensa em fotografia muito atrelada ao equipamento, né? A gente vê isso constantemente. Qual é a câmera que tu tem? Qual é a câmera que tu comprou? Parabéns com essa câmera, né? Claro que tua foto é boa, parabéns pela câmera. Às vezes a câmera é o último que a gente vai precisar. E olha que engraçado. E aí a Esta falou, né? A primeira coisa que ela falou, precisa de uma câmera? Não. O que a gente vai concluir? Já antecipando algumas coisas. Que na fotografia, o dispositivo é o de menos, né? Como diz, isso aí aqui é uma frase mesmo do Willem Flusser, né? O dispositivo, ele funciona para o operário. Ele funciona para mim. Eu que devo mandar no meu dispositivo. Então, bora lá. Aquele lance de cianotipia se enquadra. Matheus aí já antecipando algumas coisas, hein, Matheus? Primeira coisa, velho, muito parecida, né? Isso aqui, o desenho fotogênico, feito muitas vezes pelo Fox Talbot, foi um dos primeiros tipos de fotografia, né? Ele também pode ser conhecido como heliografia. Isso aqui, nesse período, foi um período onde teve o boom da botânica. Antes dessa descoberta, muito da botânica era feito por meio de desenho. Qual é o problema do desenho? O problema do desenho é a fidelidade, às vezes, né? Você deveria ter um excelente PIN, uma pessoa que desenhasse muito bem e representasse aquele real de maneira muito boa, né? A fotografia não. A fotografia ela é muito mais rápida e muito mais precisa. Nasce o desenho fotogênico, um papel,
fotográfico sensível à luz. Eu colocava aqui uma planta aqui por cima, colocava um vidro, colocava ela no sol, ela ia pegando o sol, ia pegando, né? Ia fotossensibilizando, depois eu tirava a planta e ficava esse registro. Isso ajudou bastante nesse colecionismo da botânica. Eu tô falando aqui porque, assim, nesse momento eu não tenho câmera. Eu tenho um papel fotossensível e eu tenho a transformação da luz em desenho, em grafia, né? Então o Fox Talbot já começa esse processo. E aí vem o Matheus, né? E já começa a antecipar algumas coisas. Eu faço isso a gente vai ver aqui a época, ó. A fotografia nasce em 29 e isso aqui é em 42. Quando a gente chega hoje em dia, existe um professor aqui da cidade chamado Felipe Camilo, e ele tem um trabalho chamado Perecível, onde ele faz fitotipia. O que é fitotipia? É impressão de fotografia em folhas. O trabalho dele, que se chama Perecível, é um trabalho baseado em construções da cidade que estão sendo ou esquecidas ou estão deixando sendo mesmo deterioradas, né? Então, por exemplo, aqui na esquerda superior a gente vê o trabalho do São Pedro, né? Então ele faz esse trabalho em fitotipia não por acaso. A Sabrina Moura também fez. A Sabrina Moura também adora o trabalho dela. A fitotipia também, ela não é ao acaso, né? Ela tem a ver com o próprio conceito. Qual é o conceito da cidade destruída, da cidade erudida? Qual é o conceito da folha? A folha, ela em si é perecível. Ela vai ficando, ela vai secando, ela vai se desfazendo, e aí sim, há esse diálogo entre o conceito e a imagem. Não é simplesmente uma foto impressa em folha, né? Existe um motivo para isso. Toda vez que você for fazer algum tipo de utilizar qualquer outro dispositivo, o interessante é não utilizar porque eu quero, mas utilizar porque tem-se um motivo. A gente pode até chamar de tecnologia, né? Uma outra abordagem da fotografia que também não estou utilizando aqui da câmera fotográfica é a antotipia. A antotipia usa processos orgânicos de planta, de folha, flor, de semente, para tirar esse sumo e a partir dele fazer impressão em papel fotográfico. Olha o que o Márcio está falando aqui, ó. Uma pintura em tela também seria uma espécie de fotografia, ilustrações de desenho artístico. Aí não, né, Márcio? Porque aí parte já, cara, de onde é que está o papel da luz, né? Se eu estou desenhando, é desenho. Se eu estou pintando, é pintura. Agora, se eu estou utilizando a luz para fazer uma impressão em papel, aí eu já posso dizer que faz parte desses processos de foto, luz e grafia. Vamos chegar aqui em momentos que essa linha vai ficar meio tênue. Essa linha entre fotografia real ou essa fotografia ou não é fotografia. Por exemplo, aqui na antotipia a gente vê, ó, aqui na antotipia que a gente vê que é exatamente isso, né? Ó, é um processo onde a luz chega no papel sensível, eu coloco em frente uma fotografia positivada, então o que queima é onde está o preto, né? E a imagem é perpassada, e no final eu pego esse papel fotográfico, eu emulsiono com essas substâncias derivadas de plantas, né? E eu consigo esse resultado. O que eu chego aqui é o que o Matheus falou, que também é um outro processo, né? Um processo da cianotipia. Cianotipia de ciano, essa corzinha, esse azulzinho. Um mesmo processo. Utilizado também, às vezes ele utiliza chá, às vezes utiliza outros tipos de substâncias para poder ter tanto essa coloração. Ela pode ser feita em tela, ela pode ser feita em como é o nome daquele redondinho? Eu sempre me esqueço. Bandoleira não. Não me lembrei agora. Daqui a pouco eu lembro. E aí, também refere-se a esse mesmo processo. O processo de construção de uma imagem através da luz. Através da luz e através da sensibilização de um papel fotográfico. Bastidor. Vixe, eu trouxe lá do outro mundo. Bastidor é como se fosse um tecido redondinho, onde você pode utilizar também
a fitotipia, ou a cianotipia. Aqui também, ó, usando processos fotográficos de negativos positivados. Um outro processo também que não usa a câmera, né? É o scanner. Claro que você não pode sair por aí carregando um scanner. Mas o scanner, ele tá para a câmera fotográfica e aí você pode ter esse tipo de representação. Isso aqui era um ensaio onde a pessoa queria se... Era um autorretrato. Um autorretrato onde você não deveria usar uma câmera fotográfica. A ideia foi utilizar um scanner. Então você vê essas possibilidades de se escanear o corpo, se escanear o rosto, para você ter essa mesma representação de si. Existe um outro tipo, e aí é onde começa, Márcio, é onde começa essa questão, essa linha, é fotografia ou não é? O que é a partir disso? A kirliangrafia, análise de emissão energética que fornece uma visão holística sobre tendências que causam doenças e distúrbios. Isso aqui é mais ou menos assim, existe um papel fotográfico, você meio que pisa numa superfície voltaica e você coloca aqui a mão, né? E aí depois essa imagem ela é sensibilizada por esse papel. Até aí, ok. Até aí, ok. Até aí esse resultado que você está vendo. O que leva a kirliangrafia são pessoas que vão ler as cores que estão nessas imagens, né? Como se fosse assim, um saber milenar, holístico. Então, por exemplo, vejo na sua mão um tom de amarelo, talvez você esteja com melancolia, e esse azul é porque a sua aura, o seu ki, né? Não estou menosprezando, estou dizendo que é um outro tipo de conhecimento, o conhecimento mais orientalizado, né? Não estou dizendo que nós ocidentais estamos certos, a gente tem o conhecimento dessa cultura oriental também, mas é pra gente ter um processo, né? Aí tem luz, ela não tem a participação direta da luz, mas a gente vê que tem uma certa coloração, né, num papel sensível. A gente vai ver em outros momentos também que essa linha entre o que é fotografia e não é, ela vai ficar bem tênue, né? Por exemplo, o raio-x. O raio-x trabalha com um espectro de luz não visível. Isso não quer dizer que não seja, né, uma questão que não seja fotografia. Claro que aqui é uma construção, né? Você não está num aparelho, num hospital, num aparelho de raio-x com um cachorro que engoliu uma chave. Mas é uma construção. É uma construção de algo que seria, por exemplo, como uma fotografia, algo meramente mecânico, porém, pela subjetividade de quem está fotografando, cria-se esse conceito, esse ensaio, e já desconstrói o real, né? Já cria-se aqui uma nova abordagem. O próximo slide que eu vou apresentar, antes mesmo de apresentar, eu queria que vocês segurassem e dessem uma respirada, que ele é um pouco forte, tá? Principalmente as mulheres, né? Mas é um trabalho que eu acho importante de ser mostrado. Esse trabalho aqui é o trabalho da Cris Birrembach, né? Ela é brasileira, chamado Retrato Íntimo. É uma série de imagens feitas em raio-x com esses objetos cortantes. Você olha e você pensa assim, nossa, isso é bem contemporâneo, né? Às vezes, não sei se vocês são assim, eu tenho esse pensamento, um certo preconceito sobre o contemporâneo. E você, por exemplo, entrar no museu e dar-se com um pinico, por exemplo. Aqui é um exemplo do Duchamp, né? Você entra e vê um pinico, você não entende. Talvez esse não entendimento seja mesmo do seu não entendimento do que é o contemporâneo, mesmo entendimento de uma falta de pesquisa do que é um contemporâneo. Então, talvez quando você... O dadaísmo, ótimo, Luiz. O Duchamp é o pai do dadaísmo, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Então, quando você vê uma imagem como essa, Luísa, o que ela está tratando? Ela está tratando de diversas camadas, né? Eu estou falando sobre criação, estou falando sobre subjetividade, eu estou falando sobre o corpo feminino, eu estou falando sobre violência, eu estou falando de misoginia, eu estou falando de ser, né, de estar no mundo, isso, mundo feminino, e aí isso causa até aí uma empatia em nós, homens, né? Não é porque nós não temos o lugar de fala que nós não podemos ter essa empatia por uma causa. Então a gente sente isso. E a arte, de uma maneira geral, ela não tá aí para agradar sempre, não. Ela tá aí para incomodar. Então isso que vocês estão sentindo agora
todo mundo deve estar sentindo um estranhamento, que violência, que coisa. É isso mesmo a intenção do artista, muitas das vezes. Te tirar da zona de conforto, de fazer refletir. Por que uma pessoa faria isso com o próprio corpo? Por que ela faria isso? Para isso. Para nos chegar e nos fazer refletir sobre todas essas questões que nos levam agora ao que a gente está refletindo, né? Sobre violência, sobre ser mulher, sobre todos esses processos. A gente chega no tipo de fotografia, ela é até cômica, se eu falar que essa fotografia é considerada fotografia não humana. O que é a fotografia não humana? A fotografia não humana é aquela fotografia que não tem ação direta do sujeito. Então vamos deixar aqui alguns exemplos. O Google Earth, o Google Street View, né? A gente vai ver aqui, ó, câmera miniatura acoplada a um pombo e exemplo de fotos feitas com esse equipamento. Inventadas por Julius Newbron em 1908, é um dos primeiros exemplos de fotografia não humana. Coloca-se aqui uma câmera no pombo e vai, pombo, pode voar. Quando ele volta, esse aleatório do que eu estava esperando dessas imagens é a fotografia não humana. Aí você pode até falar assim, sim, mas tem ali um humano que criou ali a câmera, que colocou no pombo e que soltou o pombo. Mas não é disso que eu estou falando, né? Estou falando do processo de criar essas imagens. Então, muitas das vezes, por exemplo, do QR Code aqui, que a gente tem do lado direito, são comunicações entre máquinas. É bem Matrix mesmo, né? As máquinas se comunicam. Então, eu pego a máquina celular, eu coloco de frente, diante desse QR Code aqui, e a máquina, código, informa para minha máquina celular uma informação. E elas, sem eu saber, se comunicam. Né? Olha que coisa louca. O conceito de fotografia não humana busca expandir a ideia antropocêntrica de fotografia de modo a abarcar formas de produção da imagem, das quais o ser humano está ausente. Mesmo as imagens que são produzidas pelo humano, seja o artista, os amadores, envolvem um elemento não humano, mecânico. Em outras palavras, elas explicam a execução de algoritmos técnicos e culturais que dão forma tanto aos nossos aparelhos de produção de imagem quanto às nossas práticas de visualização. Existe um outro ser, né? Isso que eu estou falando do pombo, né? Dessas questões. Um fotossensor, por exemplo. Existe um outro ser responsável pela captação, uma máquina que enxerga o que o olho humano não consegue. Teve uma época, não sei se a maioria daqui não me conhece, mas eu também sou professor de espanhol. Eu levo uma vida dupla, né? Eu sou professor de fotografia há 10 anos e há 20 eu sou professor de espanhol. E eu trabalhei numa empresa, ensinando espanhol, uma empresa de fotossensores. E aí eu vou dizer aqui uma informação, não sei se vocês sabiam. No começo dos fotossensores, os fotossensores eram feitos, as fotos eram feitas de frente. Eu estava aqui dirigindo e a foto era feita de frente, saía a placa de frente, mas me aparecia dentro. O que aconteceu? Aconteceu que essas fotografias acabaram encontrando muitas assim, vamos usar uma boa explicação. Essas câmeras acabaram fotografando muita coisa que não deveria ser fotografada, como, por exemplo, pessoas que não deveriam estar dentro desses carros, se vocês estão me entendendo, né? Então, o que aconteceu? Essa intimidade de quem estava dentro do carro acabou sendo desrespeitada. Depois de um tempo, agora, as fotografias... Agora que não mais, né? Hoje é muito mais vídeo de filmagem, mas essas fotografias, exatamente, o público privado. Agora é feito pela parte de trás. Então... Você não entra mais no meu particular. Porém, Luísa, o que acontece? Ainda assim, é uma máquina que está ali, clicando. Então, se eu passo, boto a mão para cima, ela me clica, ainda assim é uma fotografia não humana. Por exemplo, a astrofotografia também é uma fotografia não humana. É um telescópio que está aí perdido no meio do universo, né, em órbita, e aí ele está fotografando aleatoriamente. A gente conhece aqui o Hubble, conhece o HiRISE, conhece outros. Essa foto aqui da esquerda superior, ela é conhecida como o dedo de Deus, né? É uma foto do Hubble, ela tem mesmo que é uma nebulosa, tem mesmo essa aparência de um dedo, né? Então, muito bonito assim. Não tem-se a possibilidade, a não ser hoje em dia, de a gente ter o acesso a essa visibilidade, mas esse avanço da tecnologia nos chega a dar
esse tipo de imagem, né? A astrofotografia. Isso aqui é a HiRISE, né, que eu acabei de falar, né? Experimento científico de imagem em alta resolução. Então, só para vocês terem noção, esse preto aqui, esse objeto aqui é só a objetiva. Essa objetiva vai ser acoplada ainda ao satélite. E a gente vê aqui algumas imagens que elas já foram feitas, né? Essa aqui é a cratera Vitória, em Marte. Eu quero que vocês prestem atenção na resolução, na textura e nesse jogo de luzes e sombras, né? É muito próximo. Hoje em dia, a gente pode achar até banal. Mas pensem, no princípio da fotografia, a fotografia era mesmo, durante seus primeiros 30, 20 anos, ela era fotografia de arquitetura. Porque ela tinha que ficar parada. Então, se a gente vê hoje em dia essas primeiras fotografias, são fotos, por exemplo, de uma sacada de um apartamento, do meio da rua. Pode parecer banal, mas isso, né, no seu surgimento, nos traz essa possibilidade de... Olha o tamanho, onde a gente chegamos, onde a gente pode colocar uma câmera fotográfica orbitada para fotografar Marte, né? Até se existisse um marciano olhando para cima, dando tchau, aqui a gente o viria. Aqui é a outra imagem da HiRISE, né? Aqui é a distância entre a Lua e a Terra. E olha que novidade, gente. Não sei se vocês estão percebendo, mas aparentemente ela é redonda. Exatamente, a fotografia mostrando os avanços da ciência. Aparentemente ela pode estar até deitada, né? Mas aparentemente ela é redonda, tá? Espalhem aí essa notícia. Se não... E para quem não acredita, eu queria até mostrar para vocês aqui. Saiu há pouco, deixa eu ver onde é que tá aqui, ó, um cruzeiro. Aí eu convidar vocês, se vocês quiserem ou tiverem alguém, tá, que acredite, você pode comprar talvez uma passagem para essa pessoa, ó, terraplanistas fretam cruzeiro para ir à beira da Terra, né, ó. Bem legal, super interessante. Quem tiver interesse de ir, tá? É só não chamar o professor, mas pode ir, fique à vontade. Fica aqui uma referência para vocês de um filme que tem na Netflix chamado Terra Plana. Super legal. Vou dar aqui só um spoiler. Eles passam, o filme tem 2 horas, 1h50, eles ficam provando que a Terra é plana e com várias provas. Nos últimos 10 minutos, eles fazem um experimento de Arquimedes. Arquimedes é do século 5 a.C. O que acontece? Provam que a Terra não é plana, aí acaba o filme. Então assim, muito bom, desculpa pelo spoiler, tá? De ter falado no final que a Terra é plana, mas assim, vale a pena vocês verem até por essa questão, para vocês se resolverem, né? Outro tipo de fotografia é a super macro, fotografia feita com um telescópio que aumenta até 4.000 vezes o objeto. A gente vê aqui a barba da formiga, o detalhe da abelha, o detalhe da aranha, né? O detalhe da pulga ali do canto, coisas que não nos chegariam, nos chegam, como vocês mesmos falaram aqui, né? Ó, fotografia mostrando os avanços da ciência, perfeito. Ó, o Arquimedes deve estar morrendo de vergonha de estarem contestando algo que foi provado há tanto tempo. Pois é, o Arquimedes, né? Minha Nossa Senhora, 2020, acho que foi ano passado. 2020, essa galera ainda tá tendo esse tipo de pensamento, mas tudo bem. Aqui é a fotomicrografia. A fotomicrografia, ela é 10.000 vezes, a outra era 4.000 vezes, essa aqui é 10.000 vezes. Então, o que a gente está vendo? Um neurônio. Tá? Tudo bem que ele está colorizado, mas é para dar essa ideia, né, de que é possível chegar a esse nível. Aqui a gente consegue ver a pegada de um besouro, tá? Aqui a gente consegue ver 1 grão de café. 1 grão de café. Então aqui é 1 grão de café aumentado até 1.000 vezes. Por que eu tô trazendo todos esses tipos de dispositivo a vocês? Porque através de todos esses tipos de dispositivos é onde a gente consegue ir para além da câmera fotográfica. A gente consegue ir e não depender dela mesma, né? A gente fotografa com microscópio, com telescópio, a gente fotografa, né? Até a fotografia não humana tá ali para provar que até mesmo sem a gente, a fotografia tá ali e tá existindo, né? Aí aqui eu te convido, viu, Márcio, a uma reflexão maior. Esse tipo de fotografia, ela é conhecido como a hiper
hiperfotografia. O que é a hiperfotografia? São fotografias, vamos aqui algumas aspas, tá? Que a gente vai discutir isso ainda. São fotografias feitas em programas de renderização. Quem trabalha com arquitetura, com engenharia, sabe que tem alguns programas que eles mimetizam o real, né? Então, o AutoCAD, o SketchUp. Então, eles pegam, eles colocam ali uma casinha, botam uma pessoa, vai renderizando, vai colocando uma árvorezinha e no final, até a posição do sol, você pode mexer. Então, a partir daí, a gente começa a pensar, opa, mas peraí, lá no começo a gente disse que fotografia é fotografia, grafia com a luz. Será que isso aqui também é fotografia? Realmente isso aqui não é uma grafia com a luz, porém, eu posso ter o direcionamento de luz. Posso colocar luz de dia, luz de noite, posso colocar sombra, posso colocar luz de 4 horas. Eu vou ter a luz funcionando como se fosse real. Aqui é um trabalho desse francês, né, Jean-François Rauzet, talvez eu não esteja falando corretamente o nome dele, mas o projeto dele era fazer fotografia de Brasília e ele escolheu vários pontos turísticos de Brasília e colocou numa única imagem. E aí ele sempre faz isso, apresenta várias imagens de Brasília, todas elas contidas em uma única imagem. Então você olha para a imagem dessa e ela nos traz algo meio que surreal, né, algo meio onírico, assim, da questão dos sonhos, porque, de uma certa forma, a gente reconhece, olha, parece Brasília, mas espera aí, isso tá um pouco estranho, tá meio... O próprio desenho tá diferente, né, ó. Qual lente você indica para obter melhor qualidade para foto macro? Cara, a foto macro, objetivo é macro, tá? O objetivo é muito macro, a macro é muito bom para fotografia muito próximo, porque a macro, você pode chegar muito próximo e dar muito zoom. Um outro exemplo de hiperfotografia é isso aqui. Quem me diz o que pode ser isso? Que vocês caracterizam por isso aqui? Por essa hiperfotografia? Será que a gente pode dizer que isso aqui também é fotografia? Mesmo sem entender, assim, basicamente o que poderia ser. Na visão de vocês, isso aqui é fotografia? Ali em cima a gente vê tipo uma savana, né? Vê um cowboy ali, como fosse caçando, e aqui embaixo um samurai, né? Aparentemente parece sim, né? Tainá, aparentemente parece sim, uma fotografia até muito bem tirada. Mas o Matheus já matou, né, Matheus? Esses jogos mais novos, principalmente desses últimos consoles mais avançados, aqui são dois exemplos. O exemplo eu já vi aqui, tá? Que vai cair já a ligação. Ou a chamada. Vou fazer já o link, só terminar de falar sobre esse assunto. Esses consoles mais novos, principalmente no caso aqui do PS4, PlayStation 4, olha o que acontece. Você dá pausa no jogo, existe um modo fotografia, onde você mexe obturador, ISO, diafragma, se é dia, se é noite, se chove, se neva, se faz vento ou se não faz, a posição do teu personagem, se tá alto, se tá baixo, tudo isso com o controle na mão. E aí, só para trazer um exemplo, esse jogo aqui de baixo é um jogo de samurai. E aí, o que acontece? Quando você coloca nesse modo fotografia, você faz todos esses ajustes e ele ainda pergunta assim, é um jogo de samurai, ele ainda pergunta assim, você quer colocar no modo Akira Kurosawa? O Akira Kurosawa, não sei se todo mundo conhece, é um diretor japonês. Quando você diz sim, ele coloca no jogo a edição que é usada nos filmes do diretor Akira Kurosawa. Preto e branco, contrastado, e aí você está jogando um jogo de samurai com a estética japonesa. Quando você olha, você não diz que isso aqui é um jogo. Tá um nível tão incrível dessa tecnologia, nível de videogame, que você olha assim e você... Não, meu irmão, isso aqui tem que ser verdade. E aí, não sei se vocês conhecem esse conceito. Existe um conceito na psicologia evolutiva chamado o Vale da Estranheza. Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez. O que é o Vale da Estranheza? Acontece muito em videogame, nesses últimos filmes que usam muita computação gráfica, CGI, né? Ou então em robô. É quando você olha para uma obra de arte como essa, ou videogame, ou qualquer uma dessa que eu citei, e você reconhece que ali não existe uma humanidade. Você fala assim, ó,
tá estranho. Aquilo ali não é uma pessoa. Aquilo ali pode ser um CGI, né? Pode ser computadorizado, pode ser um videogame, mas aquilo ali não tem muito a ver com o real. Esse conceito de você olhar para um robô e o robô, por mais perfeito que ele seja, você olhar e falar assim, opa, peraí, isso parece não humano. Faz parte desse conceito, que se chama Vale da Estranheza. Né? Isso faz parte da psicologia evolutiva. Deixa eu só criar aqui o outro link, eu vou jogar lá no grupo, tá? Ele tá dizendo aqui que a chamada vai acabar em 8 minutos. Então eu vou fechar aqui, tá, gente? Eu vou fechar essa aba. Aí todo mundo volta lá no grupo, clica no novo link pra gente voltar a essa aula, tá? Eu encontro com vocês daqui a um minutinho. Até aqui, tudo bem, gente? Thiago, Oi. Pode tá me falar, ouvindo Luiz. direitinho? Tô. Ei, Luiz, tu foi minha aluna do Cuca? Foi Ah, sim. lembrei. Só para comentar, eu não sei se o pessoal viu, se você viu também. Uma vez eu estava assistindo um jogo e aí eu percebi bem diferente assim a imagem e parece que eles estão usando uma câmera tão diferente que você jura que é um videogame mesmo, você jura que é a FIFA, assim, se você observar, você é bem diferente mesmo. É muito estranho isso, né, cara? É muito estranho a gente ter que constantemente agora se questionar se o que a gente está vendo é real ou não. É muito estranho isso. Isso tá acontecendo direto com esses últimos videogames agora. É de uma perfeição, é tão próximo do real que assusta. Por isso que entra esse conceito do Vale da Estranheza. Porque a gente tem uma certa discernimento do que é real e o que não é. Ah, mas era real. Era tamanho a definição que era real. É, perfeito. Perfeito. É tipo, a gente chega o quê? Hoje é 4K, é Ultra HD, não sei o que. É a possibilidade, né, de cada vez mais longe do real. A câmera é diferente, mas parecia jogo. Pra você ver. Continuando aqui. Continuando, a gente chega num outro conceito, que é o conceito da fotografia expandida, né? A gente está falando aqui de dispositivos de fotografia, de como fotografar e tudo mais. E aí? Agora eu já fotografei. A minha fotografia já foi feita. E a partir de agora, o que eu faço? Toda a fotografia, depois de feita, e onde você pode ainda modificá-la de alguma forma, a gente chama de fotografia expandida. Então eu apresento para vocês o trabalho do Michel Macou. É um processo que ele faz, onde ele faz uma foto, é sempre um autorretrato. Ele faz uma foto dele segurando aqui do lado, nessa posição, depois ele vem com o estilete e corta. E aí depois ele escaneia essa imagem. Então, o que isso significa? Significa algo muito único, né? Muito próximo de uma originalidade. E aqui eu posso citar o trabalho do Walter Benjamin. Também é um dos trabalhos que eu vou enviar para vocês. É um dos PDFs que eu vou mostrar para vocês, tá? Existe um livro dele que se chama, se eu conseguir falar eu nunca consegui falar, que é... Opa.
Tananã, tananã, na sua era da reprodutividade. Eu nunca vou conseguir falar. É um nome gigantesco e eu acho que é um trava-língua. Eu não vou conseguir falar. Enfim, mas depois eu vou disponibilizar para vocês. Walter Benjamin. Ele trata do conceito de aura, que é o quê? É a originalidade da obra. Cada vez que é feita uma cópia, cada vez que ela é mimetizada, ela é cada vez mais produzida, ela vai ficando cada vez mais longe do real. É por isso que às vezes quando a gente vai para um museu, a gente está diante de uma obra, a gente sente a proximidade do artista, né? À medida que essa aura vai se distanciando do real, ela vai perdendo essa aura, tá? Eu lembro já o nome desse livro, que realmente é um nome que eu nunca consegui falar. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Difícil, mas é esse o nome do livro. É um PDF, eu vou mandar para vocês depois da aula, tá? Aqui é mesmo jeito, ó. A foto é feita, a foto é impressa e depois faz essa interferência. Então eu trago esses trabalhos também para vocês para servir de referência, para servir de inspiração. Por exemplo, a Tainá vai e faz um trabalho lindíssimo, e aí ela olha a imagem, depois de revelada, ela fala assim, ó, aqui eu ainda posso ir além. Mesmo da foto, depois de ser feita, ela pode arranhar, riscar, desenhar por cima, ela pode fazer crochê por cima, ela pode fazer tantas coisas, infinitas são as possibilidades, infinitas são a imaginação de cada um, né? Por exemplo, aqui também é um outro trabalho de fotografia expandida. Primeiro eu apresento Fernando Jorge, professor da Casa Amarela. Com certeza, quem tiver a oportunidade de ser aluno do Fernando Jorge, ele é um dos grandes professores aqui do Ceará. Não vou dizer nem de Fortaleza, mas vou dizer do Ceará. Já fui professor dele, já fui aluno dele. Ele é assim, marcou muito a minha trajetória da fotografia. Ele tem algumas imagens que estão dentro de um livro dele chamado Memento Mori, bordado, né, Gabi? Chamado Memento Mori. Memento Mori, ele fez esse livro a partir de idas ao museu, ou idas ao cemitério no período de novembro, né, na época dia 2 de novembro, e aí ele usa esse termo Memento Mori, que é uma expressão falada entre os monges, que significa lembre-se da morte, né, no sentido de dar mais visibilidade à própria vida. Ah, tu foi aluna dele, né? Ai, irado, ele é demais. Por que eu tô falando do Fernando Jorge? Porque o Fernando Jorge também tem um trabalho de fotografia expandida, chamado Paisagens Corrompidas. Ele foi aos Lençóis Maranhenses, fez fotos de analógica lá, pegou esses filmes, guardou e nunca revelou. Com o tempo, quando ele foi revelar, ele percebeu que tinha esses pontos pretos e essa sujeira meio branca. Isso aqui é fungo. Fungo que foi criado pela analógica ter sido mal guardada, né? Ele poderia ter desistido do trabalho e ter jogado esse trabalho fora. Porque, de via de regra, as pessoas iam falar, não, tá errado, tá feio, tá destruído. Mas não, ele pega e conceitua esse trabalho. É um trabalho de fotografia expandida. A gente pode ver que é o orgânico que se apodera do inorgânico, né? O fungo que está tomando vida em cima já de uma imagem, que já tem essa certa... ela é tátil, ela é palpável, então ela toma conta de algo vivo, cria-se um conceito de fotografia expandida e você consegue aproveitar esse trabalho. O outro trabalho que eu queria mostrar para vocês é um trabalho também de fotografia expandida do Bob Wolferson. Quem ainda não conheceu o Bob Wolferson pode aproveitar, conhecer que ele está lá no Museu da Fotografia, Museu da Fotografia Fortaleza. Quem ainda não conhece o museu, por favor, conheça. Eu ministro alguns cursos lá, algumas oficinas lá, venho ministrando alguns cursos por lá. E esse trabalho dele é um trabalho que ele faz de retratos, porém, esses aqui específicos que eu mostro para vocês, são trabalhos que foram reutilizados depois que o ateliê dele sofreu uma inundação depois de uma grande tempestade. Então a gente vê essas imagens que já tinham sido feitas, né, sendo agora apoderadas do
acaso, né? Do inimaginável. Ninguém imaginava que o ateliê dele ia ser inundado e que a gente teria esse resultado. Normalmente, né, uma pessoa que não tem essa visão artística, ai meu Deus do céu, inundou meu ateliê, vou jogar fora todas essas fotos. Porém, com essa visão dele, e claro, um fotógrafo já experiente, não, aqui eu tenho ainda um trabalho pulsante. Eu posso fazer um trabalho de fotografia expandida. E ele apresenta esse trabalho. Gilberto Garçon é um francês que também trabalha com fotografia expandida. Como é que ele faz? Ele sempre faz foto dele e da mulher dele. Aí ele pega, revela essas fotos. Aí ele pega, ele recorta ele e a mulher dele dessas fotos. Aí ele vai em um ambiente criado, coloca essas fotos em miniatura, nesse cenário, e cria uma nova foto. Aí mais uma vez ele brinca com essa questão, né? Do real, do expandido, do que está ali, da própria criação, para além da fotografia já feita. E é essa a diferença entre um olhar artístico e um olhar comum. Exatamente, Luísa. É essa a grande diferença. É você ver além, ver para além daquele... Se a tempestade inundou e ele tem agora essas fotos... Se ele tem essas fotos agora estragadas, ele pode muito bem aproveitá-las, né? Pergunta aqui... Colagem é um tipo de fotografia expandida? Eu acho que sim, não. Eu garantiria que sim. Se você usa uma fotografia já feita e aí você aproveita ela para colocar em outras realidades, eu acho que tranquilamente a gente pode considerar isso como uma fotografia expandida, né? Se é uma fotografia que está sendo feita a partir de uma nova criação, por exemplo, essa fotografia da direita é basicamente uma colagem, né? É uma foto de um cachorro na praia, uma foto dele que está em cima de uma outra substância, de uma outra dispositivo que é feita uma imagem da foto, né? Uma metalinguagem, uma foto da foto. Aqui talvez para vocês entenderem muito mais esse processo, né? Gilberto Garçon, é sempre ele e a mulher dele. Eu acho super bonito o trabalho dele. Aqui é a foto dele mais conhecida. E aí, se eu posso perguntar para vocês, e fotografia de celular também é fotografia? Vocês acham que esse tipo de fotografia também é fotografia? Acho que sim, né? Acho que todo mundo concorda que é, né? Muito, assim, antes a fotografia era relegada a poucos, né? Hoje em dia não. Se você tem um celular, você tem uma câmera fotográfica. Se você tem uma câmera fotográfica e você tem um celular, eu te pergunto, você ter uma câmera fotográfica te faz fotógrafo? Ter uma câmera fotográfica te faz fotógrafo? Não. Te faz o quê? Se eu sou o Thiago, eu nunca fotografei na vida. Eu fiz um curso básico e eu comprei uma câmera. Pronto, eu sou fotógrafo agora. O que me faz fotógrafo, né? Essa é a grande questão. Eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso me especializar, eu preciso fazer diversos cursos, eu preciso pesquisar. Na verdade, no final das contas, quando você compra uma câmera, né, você se torna dono de uma câmera. Né? Dizem, muitas pessoas falam que você tem duas grandes felicidades na fotografia, quando você compra uma câmera e quando você vende essa câmera. Né? Eu discordo um pouco. Mas muitas vezes é bom a gente sempre colocar essa cutucada, porque muitas vezes o aluno faz um curso sei lá, de 6 horas de fotografia, a primeira coisa que cria é um e-mail, né? Thiago Fotografia. E aí já começa na fotografia. Tem que ter um certo cuidado, né? Às vezes a gente se coloca em situações onde a própria fotografia nos coloca a pensar, né? Será que eu mesmo sou fotógrafo? E aí uma coisa que eu sempre ouço de aluno, que eu espero de não ouvir de vocês, é aquela desculpa assim: ô professor, 1000 desculpas, mas essa foto foi feita com um celular. Né? Eu acho que a gente já está no momento de ser sincero entre eu e vocês e eu poder falar assim: ô professor, 1000 desculpas, mas eu não sei fotografar. Eu só aceito essa desculpa, você relegar ao seu celular uma imagem ruim se o seu celular tiver mais de 5 anos, ou se tiver com a lente quebrada, ou se tiver com a lente arranhada, porque a culpa, no final das contas, é bem possível ser sua. Vou mostrar para vocês que a desculpa não está no celular.
por exemplo, o prêmio Mobigrafia. É um prêmio anual que premia fotografias estritamente feitas com o celular. Claro que a gente vê também que existe um certo tratamento de imagem, né? Não é simplesmente uma fotografia ao léu. É uma fotografia feita a partir de fotógrafos que já devem ter uma certa experiência, basicamente, na fotografia de celular. Também tem uma edição e, claro, aqui a gente vê nessas inúmeras fotos uma certa subjetividade, né? Não é simplesmente uma foto do pôr do sol, não é simplesmente uma foto de uma borboleta. Professor, mas eu só tenho um iPhone. Não tem problema. Seu iPhone também tem a sua premiação para chamar de sua, né? Ó, o iPhone Photography Awards. Isso aqui são os ganhadores de 2021. A gente já vê essas imagens, todas as imagens feitas através de iPhones, né? E aí você pode até perguntar, pode até falar assim, professor, mas é tranquilo. Com o último iPhone 13, eu consigo fazer essas imagens, né? E chegam nesse nível. Só para dizer para vocês, não é o último iPhone que vai dar essa visibilidade, não. O que vai dar essa visibilidade, muitas das vezes, é a sua prática fotográfica. É a sua constante... Essa constância... É constantemente estar bebendo de referência, constantemente estar na fotografia, constantemente estar se tentando, né? Procurando algo novo. Pergunta aqui do Matheus. Tu acha que hoje o lance de edição de imagem vem facilitando esse eu sou fotógrafo? Acho que não, sabia, Matheus? Porque assim, a questão da edição, cara, ela tá muito atrelada à fotografia. A gente chama hoje de edição, a gente chama o quê? De programas de edição, né? Photoshop, Lightroom, mas a edição a gente vai ver, não hoje, mas amanhã, que a gente vai falar de manipulação de imagem, que 20 anos depois da fotografia ser feita, já existia fotografia manipulada. E essa fotografia manipulada já era feita em laboratório. Eu acho que hoje em dia, esses programas de edição não estão facilitando. Porque aí, o que eles dão? Filtros pré-feitos, né? O que são os filtros? São edições pré-feitas que já dão aquela estética final. Porém, quando a gente vai conhecendo a fotografia, a gente vai ver que cada imagem precisa de uma edição particular. Quando você usa um filtro, é como se você e outras tantas milhares de pessoas que têm esse mesmo celular estão utilizando esse mesmo filtro. Quando eu crio um filtro para cada imagem, eu estou colocando a minha subjetividade. E aí é onde eu me destaco. Você colocar aqueles filtros Rio, Glassglow, Osclay, são filtros que você está colocando, assim como outras milhares de pessoas estão colocando o mesmo filtro, né? A foto não se torna única, ela se torna mais uma. Mesmo que você tenha programas de edição que melhore a foto, mesmo assim, ela não dá a subjetividade que na criação você consegue, né? Porque por melhor que seja a sua edição, a ideia está na imagem, né? Por exemplo, essa foto da direita. Por melhor que seja essa edição em preto e branco, se o fotógrafo não tivesse pensado essa ideia, a imagem não teria saído, né? Facilita, mas não ajuda, né? Não é tudo, né? Eu sempre trago esse slide aqui, essa foto, porque é uma foto que eu tenho me toca muito, porque isso aconteceu em 2017, foi quando eu estava ministrando uma oficina de fotografia celular, lá no Museu da Fotografia, e tinha um aluno, um engenheiro, eu digo assim, um engenheiro, porque ele não era um aluno da fotografia, ele estava lá e ele estava ao léu, e a gente foi fazer esse tipo de imagem, a gente subiu até a cobertura do museu, ele olhou para trás, viu esse grafismo e fez a foto, beleza, editou depois, e aí a gente falou, pô, que massa, tal, a gente foi ver as fotos depois, e aí a gente, cara, essa foto aqui tá muito legal, tem grafismo, pensa, eu falei assim no ar, pensa em colocar em algum local, e aí ele foi, procurou e encontrou o Mobile Photos Awards, tinha uma categoria de arquitetura e design, e ele colocou essa imagem e ganhou. A partir daí, ele pegou gosto em fotografar. Hoje ele já fotografa, ele já tem uma câmera profissional, ele já saiu, já tem a prática fotográfica. Então, eu gosto muito de trazer essa imagem porque foi o despertar do João.
né? O Despertar do João foi uma oficina. Talvez a gente está aqui falando de fotografia, de filosofia da fotografia, e talvez você esteja aqui mais pela parte teórica e não pela parte mesmo da prática fotográfica. Mas sei lá, talvez alguma coisa que desperte em você essa vontade de escrever com a luz, né? Tudo bem se não, mas talvez até mesmo de pesquisar a imagem, de ir atrás da imagem. Por exemplo, eu me formei em filosofia em 2004. 2004. Lá em 2004, o que eu falei na minha monografia foi sobre a pós-fotografia, fotografia fake, a pós-verdade, o realismo da fotografia através da filosofia. Comparando tudo isso ao mito da caverna, a Platão, que estava dentro da caverna, acreditava nas sombras, assim como nós hoje em dia, que acreditamos que a fotografia é o real, blá, 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 blá. 2004. Passei 10 anos pesquisando, trabalhando em fotografia. Em 2014 que eu fui entrar no mestrado em comunicação para pesquisar sobre estética fotográfica, que é o que a gente vai falar na última aula. Isso me levou a querer gostar de fotografia tanto através do ato fotográfico quanto através da pesquisa fotográfica. É tanto que eu considero hoje em dia que fotografia para mim é um hobby, fotografar. Porque o meu trabalho, o que eu gosto de fazer, o que eu sou apaixonado é esse papel que eu estou aqui. De educador, papel de professor. Mas aí eu levo o hobby da fotografia e aí eu consigo fazer o que a gente chama na academia de interdisciplinariedade. E aí fica aqui já esse convite. Se você já tem uma graduação, essa graduação não precisa ser uma graduação em comunicação, em artes visuais, pode ser uma graduação qualquer. Se você pega isso que você trabalha, pega esse seu conceito e você atrela ela à fotografia, você pode passar 2 anos estudando fotografia e aí conseguir um mestrado através disso. Tem uma ideia, Luísa, vamos conversar depois. Me diz em que tu é graduada, me diz quais são os teus gostos, a gente pensa em alguma coisa atrelada à fotografia, a gente faz um projeto, você submete à banca, você tem que conhecer alguns livros, né? Que estão na banca, aí você lê esses livros, tem uma prova, tem uma entrevista, tem uma seleção de currículo, por último tem uma prova de língua, você entra, passa 2 anos lá pesquisando fotografia, tem 2 linhas de pesquisa, mídias e movimentos sociais, e a outra linha de pesquisa é audiovisual fotografia. Na fotografia você pode pesquisar tanto do audiovisual quanto da fotografia, e a partir disso, na fotografia, o que você vai pesquisar? Mas depois a gente pode conversar tranquilamente sobre isso, eu ajudo a vocês tranquilamente. Fotografia feita com celular. Fotografia feita com celular. Capa de revista, Time, feita com celular. A Billboard, que é uma revista inglesa, feita com celular. E Ana Soares, ela é editora-chefe do jornal, ela foi editora-chefe do jornal O Povo, hoje ela trabalha no Porto Iracema das Artes. Se você entrar agora mesmo no Instagram dela, você vê assim, pô, uma mulher que tem uma super experiência na fotografia, que fotografa há anos, porém, todas as imagens do Instagram dela, do perfil do Instagram dela, são feitas com celular. E você vê a potência da imagem que ela tem, da visibilidade que ela tem. É o celular? Não. É ela. Achar que o celular faz a imagem é achar que o fogão faz a comida. Né? Quem faz a comida... O meu arroz difere do arroz do Alisson, difere do arroz da Luísa, por mim. Pelo meu conhecimento, pelo meu afetivo do que é arroz. Mesma coisa da fotografia. Quem faz arroz, faz no fogão a lenha ou no fogão industrial. Quem faz fotografia, faz com celular ou com uma câmera profissional. Então, sempre que alguém te perguntar para vocês, e aí, qual é a câmera que você fez isso? Você joga na cara deles essa analogia, tá? Outra. Um fotógrafo, ele foi para um carnaval, ele foi fantasiado de Cartier-Bresson. Cartier-Bresson é esse cara que a gente vai conversar na última aula, que foi o fotógrafo que eu pesquisei no meu mestrado. E o Cartier-Bresson, ele era conhecido por isso. Fotos únicas, onde se você não as faz naquele momento, naquele mesmo instante, naquele tempo, ela nunca mais vai ser feita e você vai carregar essa imagem não feita na cabeça. E aí o que ele faz? Ele, além de brincar com esse nome Cartier-Bresson, ele coloca ali um apelido para ele mesmo, né, Cartier-Bresson, e ele começa a fotografar com o celular
E aí, brincando... Ah, tu conhece, né, Luísa? Brincando, ele coloca a legenda em francês, como Cartier-Bresson. Então, ó, o amor existe. Proteger a amada do sol, né? A foto da esquerda, a foto da direita. O dançarino brasileiro. Foto aqui da esquerda, Senhor Cebolinha, né? O vigilante dos minhocos, vigia dos minhocos. Então, o que é esse seu Cebolinha? É a pessoa estar sentada no lugar exato e ele passar lá no dia exato, ele ter a sensibilidade de ver isso. Isso está acontecendo ao mesmo tempo que ele está vivendo. O que eu quero dizer com isso? No galopar do tempo que essa imagem é retirada e ele passa lá no momento, ele vê isso e ele fotografa. Então, o time aí, né, Márcio, é único, velho. O time é único. Convido a vocês a não fazerem mais isso. O quê? Estar na rua, estar com o celular, passar por situações como essa e pensar assim: tô com vergonha de fotografar. Eu acho que é uma das coisas mais horríveis que a gente pode pensar. Eu tô com vergonha de fotografar. Você pode pensar assim, ó, eu tô com medo de fotografar. Agora eu tô com vergonha de fotografar? Ou então não. Não, vai dar muito trabalho eu tirar a câmera do meu bolso e eu ligar a câmera para fotografar. Agora eu pergunto para vocês. Vocês preferem ter essa vergonha? Ai meu Deus, será que vão me ver, vão me criticar? Ou vocês preferem levar essa imagem para casa, porém essa imagem não feita, e ficar depois se remoendo? Ai mulher, tu não sabe o que aconteceu comigo hoje. Eu tava lá no centro, tinha um senhorzinho tão bonitinho e atrás dele tinha uma, como se fosse o cabelo do Cebolinha. Tu acredita que eu não tirei essa foto? E aí você leva pra você como se fosse uma maldição a fotografia que você não fez, a fotografia não tirada, né? São fotografias do cotidiano, são fotografias que a gente chama de fotografia de rua, né? Que é a fotografia que é feita no dia a dia. Percepção de momento. Pois é, cara, se tu pensa isso, é porque tu tá errado. Se tu pensa assim, ai meu Deus do céu, eu tô com vergonha, ou tô com medo, tudo bem, moro em Fortaleza igual a você. Agora, vergonha, ninguém vai te criticar por estar fotografando. As pessoas vão te criticar por qualquer outra coisa, não por estar fotografando. Pior sensação é essa de não fazer a imagem. Já já eu mostro pra vocês um videozinho no final da aula que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Vamos lá? Vamos colocar a culpa do celular? Desculpa, professor, mas o meu celular é o iPhone 5. Por isso que as imagens saíram ruins. Isso aqui é um filme, tá? Feito em 2015, chamado Tangerine. Também foi feito com o iPhone 5. Um filme que rodou, feito com o iPhone 5. Tem mais exemplo? Tem. Olha esse filme coreano aqui, chamado Night Fishing. Um filme também audiovisual, feito com iPhone 4. Feito com iPhone 4. Eu até deixei esse nome aqui, né? Que tem esse outro nome, é tipo um nome original, que significa a fluição das coisas, né? As coisas fluem. Eu achei tão legal que eu deixei aí. Mas ele foi traduzido para o inglês como Night Fishing. Você viu a nova função do iPhone, cinema? Fiquei com vontade de comprar só por isso. Não vi, Luísa. O que deve ser, hein? A Lady Gaga tem um clipe inteiro gravado no celular. Foi lançado no ano passado. Ótimo, Letícia. Mais um exemplo que eu posso acrescentar aqui em minha aula. Muitíssimo obrigado, Letícia. Mais um exemplo. Vou mandar um link do vídeo que mostra como é. Manda lá, Luísa. Eu agradeço. Filme francês, ó. 2017, feito com iPhone 7. Olha esse trabalho aqui, não sei se vocês conhecem. Existe uma fotógrafa aqui da cidade chamada Marília Oliveira. Ela estava num relacionamento e aí, por um motivo, esse relacionamento terminou. E aí a pessoa que estava com essas fotos chegou para ela e falou assim: ah, eu tenho algumas fotos íntimas suas. Sabe o que eu vou fazer? Vou publicar essas fotos, eu vou publicar esses teus nudes e eu vou acabar com a tua vida. Né? Isso a gente vê hoje constantemente. Sabe por que eu vou fazer isso? Porque você mereceu. E aí olha a genialidade da Marília Oliveira.
professora, fotógrafa, né? Como a gente veio falando, né? A cabeça do artista parece que funciona de uma outra forma. Ela pega essas mesmas fotos, ela se apropria dessas mesmas fotos, ela cria um conceito sobre essas fotos, ela torna essa fotografia uma fotografia expandida, porque ela meio que depois da fotografia feita, ela ainda risca essas imagens e ela cria um ensaio todo feito nessas questões. Olha a quantidade de camada. A gente está falando de violência ao corpo feminino, de ser mulher, de nude, tudo mais, a partir de um ensaio feito com o celular. Então, olhem assim, as possibilidades que todos esses dispositivos fotográficos nos possibilitam, né? Obrigado, Luísa. Mandou lá no grupo também, né? Obrigado. Olha a possibilidade, as diversas possibilidades que todos esses dispositivos nos disponibilizam, né? E aí vem a Magazine Luiza numa propaganda que durou pouco, quase não chegou nem a um mês a durar, e coloca essa propaganda. Depois de eu falar tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, tudo isso, vem a Magazine Luiza e coloca essa propaganda. Deixa eu aqui mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês, peraí. A tecnologia existe para fazer sua vida mais feliz. E o Magazine Luiza quer trazer para você o que ela tem de melhor com o iPhone 7. Não acredito, o fotógrafo deu cano. Relaxa. iPhone. Diz aí se não é uma brincadeira com a nossa cara. Quer dizer, a mulher chega e fala assim, meu Deus do céu, o fotógrafo me deu um cano. E aí um cara, um Zé Mané qualquer aparece e fala assim, relaxa, o meu iPhone 7 dá conta do recado. Quer dizer, esse cara é nada, né? Por quê? Porque o iPhone 7 é o que faz tudo. Então depois de lutar e passar aqui o quê? 1h20 falando que a fotografia não tá no objeto, não tá no dispositivo, e sim na subjetividade do sujeito, me vem essa propaganda e me fala um negócio desse. Foi tamanha a comoção da comunidade de fotógrafos que essa propaganda durou pouco mais de um mês, e aí a Magazine Luiza teve que se retratar dizendo que a fotografia não está só no dispositivo, e aí não menosprezando todos os fotógrafos e blá 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 blá. Não sei vocês, mas quem é fotógrafo recebe uma propaganda dessa como um chute, um soco no estômago, né? Depois de tanta pesquisa, vi alguém. É de lascar, não, Alisson? É de lascar, cara. Então, aquela pergunta que eu fiz lá atrás, né? Então, somos todos fotógrafos? Basta ter uma câmera? Não, né? Não é uma profissão... na verdade, existe a profissão fotógrafo, né? Mas não é algo que eu faça um curso, pronto, estou como fotógrafo, né? Poderia ter colocado a câmera, teria dado um problema, seria mais fácil. Pois é, né? E aí eu vou te falar, viu, Luiz? Eu nem sei se aquelas fotos foram feitas de câmera do celular ou de câmera, né? Ó, tamanha a resolução, mas enfim. Aí são outros 500. Ou então, já que nós estamos falando de dispositivos, né? A gente chega a essa questão aqui, como vocês já falaram. Essas fotos que vocês estão vendo são fotos feitas por esse fotógrafo de seu Huawei, a partir dessa câmera fotográfica que vocês estão vendo aí. Uma caixa de fósforo. Essa caixa de fósforo é uma câmera fotográfica. A partir dela são feitas essas imagens. Como é que ele faz? Isso aqui é o princípio da câmera escura. Bem assim que ele faz, ó. Isso aqui é para quem gosta de trabalhos manuais, tá? Quem gosta mesmo de artesanato, assim, na raiz da palavra. Vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como faz, não vou passar o vídeo todo, mas só para vocês entenderem. Tudo isso vai junto da aula, tá?
Vixe. Pronto. Pronto. E no final você tem a câmera fotográfica. Essa técnica se chama pinhole, né? Pin, agulha, hole, buraco da agulha. É porque através de um buraquinho que ele fez aqui com a agulha, a luz entra, aqui é uma câmera escura toda vedada de luz. Não entra luz. A luz entra através desse buraquinho, ela chega aqui atrás tem um filme que ele colocou por dentro, isso aqui é o obturador. É o tempo que a luz vai entrar até ele fechar. Ele abre, a luz entra, tem um tempo que depois ele fecha. Essa luz que entra sensibiliza o filme que está lá atrás, a partir disso ele tem uma foto. O que ele fez? Ele colecionou, ele pegou e fez 999 exposições, colocou essas exposições uma atrás da outra, fez um audiovisual e chamou de Feito Poeira ao Vento. E aí ele pega esse audiovisual, chamado Feito Poeira ao Vento, faz um videozinho, é o videozinho que eu vou apresentar para vocês. Esse videozinho é feito com, repetindo, 999 fotos feitas com uma pinhole, com uma foto, com uma câmera que vocês acabaram de ver. É exatamente do yourself, né Luísa? É bom para entender a estrutura de uma câmera. Perfeito. Deixa eu mostrar para vocês o trabalho dele. De Seu Mauês, lá de Belém. Fica no Porto de Belém. Agora diga isso, não é um negócio trabalhoso, né? É uma coisa que leva tempo, uma coisa que você tem que estar meio disposto mesmo a fazer.
Porque 999 exposições para você fazer ainda um audiovisual, para ainda poder, né, ter essa possibilidade de usar outros dispositivos, incrível o trabalho de seu Mauês, incrível. E aí qual é o princípio? Qual é o princípio que rege a pinhole, né? Tanto vocês já falaram que pode ser uma lata, pode ser uma caixa de sapato, pode ser a pinhole, pode ser uma caixa de fósforo. É esse princípio. É o princípio da câmara escura. Esse princípio passa também no nosso olho. É a mesma coisa. E aí é uma viagem. Se vocês quiserem embarcar nessa viagem, é uma viagem. Olha isso aqui. O que é a câmara escura? É um espaço todo vedado, não deixa entrar nenhum tipo de luz. Faz-se um buraco. O que está do lado de fora, que está iluminado, aqui é uma questão de física, tá? Ele entra e a exposição dele fica de cabeça para baixo e da esquerda para a direita. Isso era utilizado no período do Renascimento para desenhar, para pintar algumas obras clássicas. Tipo assim, eu entrava dentro de uma caixa, numa câmara escura grande, e o que eu queria pintar estava atrás de mim. Então eu entrava dentro dessa câmara escura e aí era projetado na parede essa imagem. O que eu, pintor, fazia? Cobria. Eu cobria esse desenho. Eu não estou menosprezando nem diminuindo o trabalho do pintor. Eu só estou revelando para vocês entenderem que também não era algo que não tinha nenhuma técnica, não tinha nenhuma ferramenta para auxiliar a pintura. Essa é uma das ferramentas para auxiliar a pintura. E aí vamos entrar na viagem, né? Já que a gente está falando de filosofia. O olho humano é uma câmara escura. A realidade que nos perpassa, essa realidade que vocês estão olhando para frente, na verdade, ela chega na nossa cabeça, ela chega na retina, na verdade, né? De cabeça para baixo e da esquerda para a direita. O processo até chegar ao cérebro e a gente poder entender a própria realidade tal qual ela tá, aí são outros 500. Mas a gente pode até pensar que a própria realidade nos chega de cabeça para baixo e da esquerda para a direita. Tá tão doida a realidade hoje em dia que talvez até acreditar numa loucura dessa seja melhor, né? Lembra das aulas de física, né? De ótica pura, exatamente. E aqui eu deixo para vocês dois documentários que tem no YouTube, tá? Esse de cima é uma série um documentário feito pelo museu francês chamado Pompidou sobre a história da fotografia. Tem Primórdios da Fotografia, a parte 1 até a parte 10. Começa da história da primeira fotografia e vai até o contemporâneo. Se vocês, às vezes, né, entra no Netflix, passa meia hora procurando e diz que não tem nada para ver, mesmo sabendo que tem milhares de títulos ali, às vezes você pegar aqui, não, vou ver uma coisa de fotografia. No YouTube mesmo você só consegue ver. E esse de baixo, de David Hockney e o conhecimento secreto, é sobre isso que eu estou falando para vocês. Essa pintura, como era feita a pintura no Renascimento. Né? Aqui ele está pintando um lustre, ele está dentro de uma câmera escura e esse lustre está atrás dele no local claro. E ele consegue projetar de cabeça para baixo da esquerda para a direita. Aí ele vai e passa ali, ele pinta por cima. Só ver aqui o que a Luísa está dizendo. Uma vez eu pensei muito com uma ideia de que muitas invenções humanas são baseadas em coisas da natureza. A gente só adapta. Perfeito. Perfeito. Um bom exemplo disso, Luísa, é assim, ó. Não sei se na casa de vocês é assim ou se vocês já foram para alguma casa que é assim. Não tem forro. É direto na telha. E aí, às vezes, entre uma telha e outra, fica um espacinho. Não sei se vocês já perceberam. Às vezes a gente olha pro chão e a gente vê a nuvem. Não sei se vocês já viram isso. Eu já vi muito isso. Casa de avó, que você vai, às vezes, quando é pivetezinho. Aí você olha pro chão, aí você... Meu irmão, que diabo é isso que aqui no chão tô vendo a nuvem? O que aconteceu? Você tá dentro de uma sala, a sala tá toda escura. Entre uma telha e outra, passou um facho de luz. O que é esse facho de luz? Você tá dentro de uma câmera escura.
A nuvem que está do lado lá em cima, ela está sendo projetada no chão, possivelmente de cabeça para baixo e da esquerda para a direita. Então, isso são dessas percepções do dia a dia, né, Luísa? São dessas percepções do próprio cotidiano que a gente vai vendo que as grandes invenções aparecem, né? Essa frase é do Einstein, né? É da necessidade que nascem as grandes invenções. E aí eu convido vocês a conhecer esse trabalho. Trabalho de um italiano chamado Abelardo Morel. Tem essa foto. Quem souber da resposta não me diz, hein? Quem já foi meu aluno sabe. Quem souber não responde, deixa para quem nunca viu. Tem essa foto. E tem essa foto. Tá? Quem é que pode me explicar como é que elas foram feitas? Como é que elas foram feitas? Essa e essa. Dupla exposição. Vai, Tainá, continua. É uma dupla exposição. Mas não essa dupla exposição que tu tá pensando. Ó, segura aí, Luísa, não responde, tu vai lembrar. É uma dupla exposição? É uma dupla exposição, mas não é uma dupla exposição, duas exposições em cima da mesma imagem. Não é. Mas tu tá no caminho certo. Bora. Bora, os demais que estão aí, vamos chutando, vamos falando. Vou dar uma dica, eu já dei a resposta. Bora lá. Vamos, o que pode ser? O que tá parecendo isso? O que parece ser? A Tainá já falou. A foto da foto. Estamos quase lá, Alisson. A foto da foto. Uma dupla exposição. A imagem está invertida. Olha ali, Guaruda. Ela tá doida para dar a resposta. Ela tá doida para falar a resposta. Segura. Te segura aí, Luísa. O que é isso aqui? A Luísa já deu aqui uma dica. A imagem tá invertida. O que esse cara tá fazendo? O que é isso? Pronto. Aí a Tainá sabiamente dá a resposta e mata a questão. Olha o que o Abelardo Morel está fazendo. Resposta da Tainá, uma câmera escura. Abelardo Morel entra dentro de um edifício, dentro de um apartamento, veda todas as entradas de luz, ele vai ali atrás, faz um buraco. O que entra do lado de fora é projetado do lado de dentro, de cabeça para baixo e da esquerda para a direita. Ele vem com uma outra câmera, coloca numa longa exposição e faz um retrato. Olha que coisa incrível. Voltando a falar da cabeça do artista, né? Cabeça do artista Fernando Jorge. A foto mofada, em vez de jogar fora, ele cria algo em cima. Olha a cabeça do artista. O cara quer falar de algo que está aparecendo na cidade, ele faz isso através de uma folha. Olha a cabeça do artista. Ele quer fazer algo que é uma criação de Aristóteles, a câmera escura, e ele faz hoje em dia. E ele cria uma fotografia com uma câmera escura. Perfeito, Tainá. Resposta na ponta da língua. E aí ainda eu posso ir além. Olha esse cara aqui, ó. Oleksiy Sportum, não sei nem como é que fala o nome dele. Ele tem Instagram. Olha essa fotografia dele, como ela é super estranha. Olha o processo dele. Vou mostrar, vou descrever o que ele está fazendo. Aqui tem uma caixa de madeira. Essa caixa de madeira, ela está toda vedada. Não tem luz. O que eu quero dizer? Que isso aqui é uma câmera escura. Beleza? Beleza. Ele coloca uma câmera digital profissional aqui na frente. Aqui embaixo ele coloca uma lente. O que ele está fazendo? Ele está simulando uma câmera de grande formato. Essa câmera digital aqui em cima fotografa a imagem que chega por essa lente aqui de baixo. Ela é projetada aqui dentro, de cabeça para baixo e da esquerda para a direita. E essa foto da direita é o resultado que sai dessa câmera pela foto que a câmera fez dessa parede aqui, ó. Da parede onde entra essa imagem. Como resultado, ele tem essas imagens. Parece fotografias feitas com um grande formato, que é aquelas câmeras que tem um Foley no meio, né? Que elas
tem o sensor grande. Então, o que esse fotógrafo faz? Ele, ao invés de ter uma câmera de grande formato, ele cria um formato grande. Então, quando aqui em cima a luz entra por essa lente aqui de baixo, ela é projetada desse tamanho aqui. Essa câmera profissional, ela capta esse tamanho aqui de imagem. Logo, ele está fazendo uma fotografia com uma câmera moderna através de um processo secular, né? Século V a.C., né? Fazendo uma câmera escura. Então, mais uma vez, olha como funciona a cabeça do artista, né? Ele não para simplesmente na foto feita, ele vai além. Aquelas câmeras antigas que colocam a cabeça dentro de uma cortina, exatamente, Luísa. Aquele tipo de câmera é uma grande formato. Às vezes você vê no centro, né, da cidade, tem até um professor que da cidade, Thiago Pedro, que ele usa esse tipo de fotografia, que a gente chama de lambi-lambi. A gente chama de lambi-lambi porque quando ele coloca aquele paninho em cima, ele tem que revelar a foto ali na hora. E para saber se o que ele fotografou, ele vai revelar ali na hora, como está escuro, para saber se a substância é revelação ou não, é para revelar ou para parar a revelação, ele botava o dedo no líquido e botava na ponta da língua. Se fosse básico ou se fosse ácido, ele saberia que tipo de emulsificação ele estava fazendo. E aí veio o nome lambi-lambi. Não confundam com lambi. Lambi é outra coisa. O que é o lambi? É você imprimir as fotos e na parede passar cola. Esse é o lambi. O lambi-lambi é outra coisa. É esse tipo de fotografia que a gente está conversando agora, tá? E aí a gente está vendo aqui, né, a origem da fotografia, algo que a gente já viu, né, que é o princípio da câmera escura. Porém, a fotografia ela não nasceu do dia para a noite, ela não nasceu de uma vez, ela é a junção de várias descobertas, né? A gente vem através, primeiro, da câmera escura, que é esse processo que eu já falei para vocês, ó. Para que serve a câmera escura? Observação de fenômenos astrológicos, né, como eclipse, para você não olhar diretamente para o Sol, né? Você entra numa câmera escura e lá dentro você vê a exposição sendo feita. Instrumento de auxílio, como aquele curta que eu falei para vocês verem, como esse mesmo que eu falei, né? Através do relaxamento. Truques de magia e fotografia pinhole. Também, junto da fotografia, veio a evolução das lentes, né? São, por definição, sistemas ópticos de refração, ou seja, pode alterar a trajetória de raios luminosos. Características: desvia o raio de luz, pode ser convergentes ou divergentes, queima o objeto, nitidez, taranana. Através de todos essas descobertas, a gente chega também na fotografia, né? Ó, a fotografia surgiu no início do século XIX, após inúmeros séculos de pintura e desenho, e desde então, muitas foram as linhas de pensamento que tentaram analisar e compreender essa nova forma de relação entre a produção de imagens e o mundo concreto. O aparecimento da fotografia como tecnologia comercial de produção e de reprodução de suportes de imagens deve ser visto como a síntese do conhecimento humano acumulado, ou como propõe o filósofo Villa Flusser, uma revolução cultural. Esse artigo também, a imagem fotográfica, vai junto de PDF para vocês, tá? E aqui eu apresento para vocês, para quem não conhece, a primeira fotografia da história, né? Feita pelo Joseph Niepce, feita na sacada do prédio dele, né? Essa foto, se vocês perceberem, aqui ela está ensolada, né? Do lado direito, do lado esquerdo ela está ensolada e aqui também. Isso quer dizer que ela recebeu luz por várias direções, né? Pela direita e pela esquerda. Como essa foto foi feita? Para vocês terem noção, ela durou 8 horas para ser feita. Então, olha o princípio da fotografia. A fotografia ela já nasce como uma mentira. Isso aqui que a gente está vendo é uma imagem feita através de 8 horas. Feitas através da emulsificação de uma placa. O que é a emulsificação? É colocado um substrato numa placa. Essa placa é posta ao sol e depois de um tempo ela é sensível e no final desse processo eu consigo ver essa imagem.
essa imagem, essa emulsificação era chamada betume de Judeia. Hoje o betume de Judeia é utilizado para outra coisa, é utilizado para escurecer madeira. Mas o betume de Judeia, ele é um derivado do petróleo. Então, quando está chegando a eleição para prefeito, né? Vocês vão ver que a cidade está cheia de buraco, aí vê os prefeitos e tapam os buracos, né? Aí vocês estão na rua e vão ver o asfalto antigo mais clarinho ou o asfalto novo mais preto. Com o tempo, eles ficam na mesma cor. A gente pensa que é pelo uso, né? Pelo uso, o asfalto novo vai ficando velho, mas não é. É porque o asfalto, ele é fotossensível. E aí ele vai sendo sensibilizado pela luz e por isso ela tem essa coloração que fica uniforme. 26, 38, 12 anos depois, quer dizer, a fotografia durante esse primeiro momento é só estática, aparece a primeira fotografia onde aparece uma pessoa da história, né, feita pelos Louis Daguerre. O Daguerre, ele é o fotógrafo que cria o daguerreótipo, que é a câmera fotográfica. Ele vende a patente para a França. A partir disso, a França começa a produzir daguerreótipos, né, câmeras fotográficas, e aí começa a popularizar a fotografia. A partir da manhã, a gente vai continuar desse momento. Mas só para concatenar nesse momento, isso aqui é final do século XIX, é a segunda revolução industrial, é descoberta da luz, da eletricidade, é descoberta do cinema, é descoberta do telefone, de um monte de coisa. Isso aqui é França, tá? Isso aqui tava apinado de gente, de carroça, porém, a gente não vê ninguém. A gente só vê uma pessoa, que é esse engraxate aqui, ó. Por que a gente só vê só ele? Porque essa imagem durou 40 minutos para ser feita. Eu acho, cá pra mim, que o Daguerre olhou pra janela e falou assim: meu irmão, eu preciso de uma pessoa que fique parada durante 40 minutos. Chamou um brother assim e falou assim: brother, vai ali engraxar ali o sapato, mas fica esse tempo todo parado. Ou então, ele viu que realmente uma pessoa leva 40 minutos para ficar engraxando o sapato e fez essa imagem, né? E a gente tem essa imagem como a primeira fotografia de uma pessoa na história. Mas aí a fotografia, ela tá popularizada, ela chega a cada vez mais pessoas e a gente vai ver, ó, a fotografia, ela replicando o que a pintura vinha fazendo, né, de natureza morta. A fotografia, ela entra em outras questões que a gente vai ver amanhã, que é a fotografia utilizada para provar que fantasmas existem, né? A gente vai ver ali que no final da década do período, no final do século XIX, ali 1870 e pouco, existiam pessoas que acreditavam que fantasmas poderiam aparecer nas imagens. E realmente apareciam. A gente vai ver como apareciam, né, nas próximas aulas, mas que apareciam, realmente apareciam. Agora, se era fantasma ou não, a gente vai discutir ao longo do nosso curso, tá? E aqui a gente vê fotografias, como eu falei para vocês, mais ordinárias, mais banais do dia a dia. Porém, como era o surgimento da fotografia, elas não eram banais, era sempre uma grande novidade, tá? Vou dar no salto aqui uns 4 minutos. Eu vou parar nessa aula nesse momento hoje. A gente está dentro do nosso plano de aula. O que a gente viu hoje? A gente viu essas questões de o que é a fotografia, né? A gente viu essas questões de o que faz essa fotografia, o que ela é e como a gente pode ficar livre do dispositivo fotográfico. A partir de amanhã, a gente continua no nosso plano de aula, a gente vai começar a falar sobre filosofia da fotografia e os paradigmas que sofreram a fotografia, e a gente entra em um outro conceito. Eu queria aproveitar esses 4 últimos minutos que a gente tem para vocês levantarem alguma questão, fazerem alguma pergunta. A oficina tem esse propósito, né, de a gente levantar questões, tô gostando da participação de vocês, tô gostando do chat, vocês ali estão constantemente fazendo perguntas, dando indagações ali, Matheus, Márcio, Luísa, né, dando aquelas cutucadas, né, a Tainá. Então, assim, é isso que vai fazer a fotografia ser a filosofia da fotografia. O próprio Willem Flusser fala isso. A fotografia é a filosofia do momento, é a filosofia da atualidade. Você usar a fotografia para questionar o real, levantar uma bandeira, levantar, por exemplo, a possibilidade da pós-fotografia, da pós-verdade,
trazer essa noção que a fotografia não tem nada a ver com verdade, tá? Quando vocês pedem um hambúrguer e chega uma chinela para vocês, vocês não podem falar, ah, eu queria aquele da foto. Aquela imagem que tá ali é meramente ilustrativa. Vocês já leram isso 1 milhão de vezes. A gente quer vender o desejo. A gente não quer vender o produto. Claro que quer, né? Mas a gente quer conseguir que vocês atiçar o desejo de vocês, né? É o comer com os olhos, né? Então, se a gente consegue isso, a gente consegue vocês. E a fotografia, ela é mentira e ela vai continuar sendo. Amanhã a gente vai falar de pós-verdade, de filosofia da fotografia, a gente vai falar dos paradigmas da fotografia, a gente ainda vai se ver amanhã e depois. Tem muita coisa para ver ainda. Eu vou aproveitar, vou pegar essa aula, já vou jogar lá no YouTube, já vou jogar também os PDFs e a gravação dessa aula, tá? Se vocês quiserem, já vai estar disponível para vocês. Talvez demore um pouco subir o vídeo, porque o vídeo demora um pouco mais, mas os PDFs e a aula eu já coloco lá para vocês, tá? Ah, Alisson, eu que fico feliz, cara. Obrigado, Weston. Obrigado por todo mundo estar aqui presente, né? Matheus, massa demais. Valeu, cara. Conteúdo de muito interessante. Obrigado, Alisson. A gente se vê amanhã. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Amanhã, do mesmo horário que a gente começa, tá? 7 horas. E amanhã a gente tem muita coisa para falar. Beleza? Beleza. É isso, gente. Muitíssimo obrigado. Até amanhã, hein? Tchau, tchau. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, valeu.